Boa noite, turma boa. Eu, Laura França, aqui no Elas com Ciro dessa semana, recebendo aqui as nossas Maravigoldes, Isa Carvalho e Bruninha Werneck. Por enquanto, a Carol, espero que consiga chegar hoje, daqui a pouco. Então, chega aí, Carol! Escuta, gente, seja todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindas as duas que já chegaram por aqui. Muita gratidão aqui por mais uma vez, né, a gente poder sentar aqui, trocar essa ideia, conversar sobre os acontecimentos políticos aí da semana. A gente está de novo, né, num horizonte muito triste, muito difícil. A Covid que ainda que está descontrolada, né? São tantas coisas assim ruins acontecendo ao mesmo tempo. Toda semana eu digo aqui, eu digo, gente, como seria bom que a gente pudesse estar sentado aqui, e ao invés de estar falando dessas coisas ruins, a gente estivesse discutindo ideias, né? Construindo aqui, trazendo coisas que efetivamente pudessem melhorar a nossa vida, né? Coisas construtivas, mas ainda não é a nossa realidade. E então, enquanto não é a nossa realidade, nos cumpre aqui, de certa forma, tecer as críticas que a gente pode tecer aí durante a semana, das coisas que acontecem durante a semana, e plantar, se for o caso, sementes de esperança, porque a gente precisa se agarrar com alguma coisa boa para ter uma perspectiva, uma esperança, pelo menos no futuro, né, de um futuro melhor, de dias melhores. Então, já dei as boas-vindas para as meninas que estão aqui, já dei as boas-vindas para o pessoal que está chegando. Gente, a gente tem um bocado de novidade aí chegando na próxima semana, fiquem atentos. No finalzinho aqui eu vou dar um spoiler aqui do que é que está chegando. Acredito que vocês vão adorar, tá? E lembrem que aqui no canal a gente precisa que vocês curtam, que vocês compartilhem, que deixem comentários, aí manda um beijo, deixa um Ciro 2022, ativa o superchat, gente, a gente pode ativar o superchat, faz só de gracinha aí. O outro dia a Vinícius fez lá no programa dela, ativa o superchat, manda 50 centavos aí para fazer graça aí de doação aqui pra gente. Então, a gente ativa aí o superchat, a gente, né, ajuda a gente a crescer aqui, o canal a crescer, o programa a crescer, para a gente saber que vocês estão gostando. Poxa, vai, faz, né? A gente nunca pediu nada a vocês, faz essa gracinha aí. Gente, mas é isso. Se não puder, também não tem problema nenhum. A gente sabe que só de vocês estarem aqui já ajuda bastante. Então, se não puder entrar com a grana, entra lá com o like, entra com o compartilhamento. É assim que o YouTube ele compreende que o conteúdo que a gente produz aqui é importante e ele indica o conteúdo do canal para outras pessoas. Então, se tu não pode contribuir com grana, não tem problema nenhum, mas deixou o like, tá valendo, comentou, tá valendo, compartilhou, tá valendo, ok? E é isso. Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas, vamos começar aí essa semana. As meninas aqui escolheram dois assuntos super importantes, como sempre, né? Para a gente comentar, para elas comentarem. E a gente vamos começar aqui logo com um que está pegando, o bicho está pegando aí, no meio dessa história todinha aí mais de 3 mil mortes por dia que a gente infelizmente atingiu essa semana, a marca de 300 mil, né, brasileiros mortos. Aí, né, que coisa horrível, gente. A minha linha do tempo no Facebook parece um obituário, dói o coração, assim, da quantidade de lutos que a gente está constatando ali, né? A morte está muito próxima da gente. E aí surgiu, assim, como se fosse do nada, uma coisa, uma notícia aí, um supremacista branco, como foi que eu vi hoje? Um latinazi, latinazi, né? Um neologismo, latinazi, fazendo ali, querendo aparecer ali no Senado e tal, durante a fala do presidente, e aí isso, né, causou realmente, isso é algo que não deve passar despercebido, e aí eu quero ouvir aqui as meninas sobre isso, a Isa vai nos trazer esse assunto, então manda aí para a gente, Isa, as tuas primeiras impressões, e depois Bruninha comenta, para a gente dando andamento aqui no nosso encontro. Oi, gente, boa noite. Pois é, né? Essa semana é como se a gente já não tivesse coisa ruim acontecendo o suficiente no Brasil. Tem um cara que é assessor do presidente de assuntos internacionais, que vai numa reunião com os senadores e faz um gesto de supremacia branca.
né? Assim, e logo para falar sobre questões, sobre o que o Brasil está fazendo em relação à pandemia, de estar conversando com outros países em relação à vacina. Gente, pelo amor de Deus, o que ele queria, assim, com fazendo um gesto desse? Numa reunião sobre relações internacionais brasileiras, em que o país que está mais, acho que o país que está mais avançado em vacina é Israel, Cuba está vacinando até turista, e a gente está dependendo aí das vacinas da Índia, né? Então, assim, sabe, a Laurinha disse que a gente podia falar palavrão, então esse cara deve comer merda para fazer uma coisa dessa numa reunião com os senadores. E eu sinceramente, acho que se eu tivesse visto esse gesto, eu não teria reconhecido, até porque eu não conheço o gesto, muito menos tenho interesse de conhecer. Para mim, não interessa, porque, obviamente, eu não sou supremacista branca, né? E eu achei ótimo que o Randolph, né, o senador pelo Amapá, se eu não me engano, ele reconheceu na hora, ficou puto, falou um monte, queria que o cara tivesse sido tirado pela polícia lá, né, de dentro da Câmara lá do Senado, que tinha que ter acontecido, assim como tinha que ter acontecido com o Bolsonaro também, quando ele exaltou lá o torturador da Dilma, também tinha que ter acontecido a mesma coisa, mas enfim, né? E achei ótimo que ele reagiu na hora, que ele apontou na hora, que com essa gente tem que ser assim, a gente não pode dar mole. Eu até brinco assim, que nessa questão eu admiro os militantes do PCO, que vem fascistas zoar com eles quando eles estão fazendo as coisas, eles enfiam a porrada mesmo, não querem nem saber, dão jornalada nos caras que estão perturbando eles estão nem aí. E acaba aí a minha admiração, gente, porque a pessoa é meio doido, mas enfim. Aí, assim, ele vem com essa numa reunião oficial do governo, num momento de pandemia, em fazer um sinal de supremacia branca, em que a maior parte das pessoas que estão morrendo de Covid são negras, porque não conseguem ter o mesmo acesso aos aparelhos de saúde como as pessoas brancas. Apenas um pouco mais de 1/3 das pessoas que foram vacinadas no Brasil até agora são negras. E eu nem botei os índios nessa conta da Covid, até porque eles foram vacinados primeiro, né? Eles eram um grupo prioritário, mas eles estão sofrendo com o governo Bolsonaro desde o dia 1, com queimada nas áreas protegidas deles, sendo mortos, que a gente não fica nem sabendo. É só se a gente procurar que a gente vai ficar sabendo. E assim, na verdade, ele teve um propósito, sim, né? Eu estava assistindo o Globo News e o Fernando Gabeira, né, ele estava falando, não, ele tinha um propósito, passar um recado para todos os outros supremacistas brancos pelo mundo, que no alto escalão do governo federal brasileiro tem alguém como eles, com as pautas, colocando as pautas deles lá. A verdade é essa, que esse gesto é só a cereja do bolo do governo genocida que a gente está vivendo hoje. Isso é só mais um signo do governo genocida que a gente está aí tendo que suportar. Porque é isso que eles são. Para eles, o pobre, o preto, o índio, qualquer outro tipo de imigrante, ou quem não é branco, né? Tem que morrer. Aí eu vi aquilo, eu lembrei até da cena de Bacurau, né? Que tá lá os dois brancos brasileiros, que eles vão fazer o reconhecimento da cidade, aí eles voltam, eles falam, porque eles não são como a gente, mas os gringos falam que eles também não são como eles, né? Na verdade, assim, tá até rolando uma discussão aí no Black Twitter, falando, gente, não importa se é latino ou não, continua branco, a diferença é que um é latino, o outro é americano, o outro é europeu, ainda assim tem uma escala. É a escala da branquitude. Até a branquitude eles conseguiram fazer a escala. A opressão que eles querem fazer é tão grande que até para a branquitude eles têm uma escala.
Então, assim, apesar deles serem brancos, aliás, apesar deles serem latinos, eles não deixaram de ser brancos. Mas ainda assim são vistos como menos pelos brancos de fora. E ter um cara desse aqui dentro, um país super racializado, super miscigenado, fazendo um negócio desse no meio de uma pandemia que a gente precisa estar com as nossas relações aí com os outros países firmes para a gente não ficar míngua. O Brasil é pária, a gente virou um covidário. Ninguém quer a gente. Brasileiro é persona não grata em qualquer lugar do mundo. E o cara vai e manda uma dessa. É assim, é de revoltar mesmo. O Randolph estava certíssimo na revolta dele e ele realmente foi muito acertado dele ter reagido na hora, porque é realmente revoltante, é revoltante, sim. Como a Carol não chegou ainda, eu vou só dar botar um pitaco aqui antes de passar para a Bruninha comentar, que eu estava também, né, estava pesquisando sobre esse tema, e o jornalista estava mostrando quais são os gestos, né, que são reconhecidos, inclusive são procurados, identificados, né, pela polícia americana, por exemplo, para identificar essas coisas, essas aberrações. E são gestos que, de fato, é como se fosse uma comunicação que para só quem entende, só quem conhece daquilo é que vai reconhecer, né, aquele gesto ali. Eu vi também um grupo de judeus pela democracia também se manifestando, né, assim, fortemente em relação a isso, porque ele disse, o Felipe disse hoje na postagem dele lá, que ele é judeu. E aí, sabe, até tudo da origem dele estão questionando, porque, sabe, e também, né, assim, dizendo que não é atestado de nada. Ele pode ser o que for, mas ele tem que ser responsável com o que ele faz e com o que ele diz, né, e tal. Então, assim, eu acredito que sim, a gente, eu nem vou ainda dizer se, tipo, não vou nem me posicionar se eu acho que é uma cortina de fumaça ou não, de onde é que veio isso, porque eu acredito que Bruna talvez venha falar, mas são coisas que a gente não pode passar despercebido, nem deixar, a gente pode talvez nem dar o destaque todo que assim, né, que se pretenda, né, se fosse o caso, devesse ter mais de cortar o mal pela raiz. Né, eu vi agora que assim Bolsonaro já tinha dito que vai afastar ele, mas me impressiona assim muito, como assim, o fundo do poço ainda não chegou, quando eu fico olhando para o governo Bolsonaro e para a pessoa de Bolsonaro, e a gente vê quem orbita ali em torno dele, o quanto de gente que não presta se contemplou, né, naquela pessoa assim, se identificou, se ganhou vida com aquele ser. Meu Deus, é assombroso, porque é tudo o de pior, né? Podem afastar esse cara, mas assim, ele é só um que está ali de um monte que está infiltrado, sabe? Estão se infiltrando do mesmo jeito que se infiltraram no Ministério Público, dentro do Poder Judiciário, se infiltraram, agora vão querer se infiltrar na OAB. A gente vai ter eleição aí, aqui, tá começando a se organizar para ter eleição, e eles estão, tipo, Bolsonaro vai investir pesado em candidatos, sabe, para ocupar a OAB. O que é que ele está pretendendo com isso, gente? Sabe, é muito claro, é muito assustador, né? Se ele vai ter êxito, a gente não sabe, né? Muita água tem para rolar ainda, mas ele não veio para brincadeira, entender? Se aquela cara de palhaço ridícula que ele faz ali, de não tô nem aí, de ficar debochando, de dizer aquelas coisas loucas, aleatórias, não sei o quê. Ele veio, foi para ficar, a gente não se engane não, que ele não vai renunciar, ele não vai se matar, ele não vai coisíssima nenhuma, sabe? Mas deixa eu passar para a Bruninha agora. Vai, Bruninha, deixa eu ver você. Não, eu concordo 100% com você, Laura. Ele tem uma resiliência, o Bolsonaro tem uma capacidade de resiliência e de autorreprodução de suas péssimas práticas que é impressionante, né? Esse homem está há 30 anos no Congresso, ele soa como um burro, mas ele evidentemente tem uma
alguma inteligência quase intuitiva, talvez, não sei. Mas o fato é que ele ficou 30 anos no Congresso, ele consegue eleger todos os filhos, elegeu ex-mulher, sei lá quanto do crime organizado do Rio de Janeiro eles têm influência e controlam e lucram. Então, assim, a gente não pode realmente subestimar essa pessoa. E que ele é esse lixo humano, racista, homofóbico, etc., etc., está posto desde sempre. Está avisado, no mínimo, desde 2018. E gente no nosso campo ideológico chamou de mimimi. Gente no nosso campo ideológico diminuiu e disse que era pauta de costumes, não é tão importante. Não deram a devida atenção àquelas sinalizações, que não é o que pensa o brasileiro médio comum conservador apenas. É muito mais grave do que isso. É articulado e usa sinalizações internacionais de movimentos organizados com raízes históricos de genocídio. E então, assim, não dá para dizer que não sabia. Não é uma surpresa. Estava posto desde sempre. E não foram só os conservadores que toleraram. Muitos progressistas do nosso lado culparam as mulheres por terem feito o ele não, as únicas que tiveram coragem de dizer este homem é abaixo da crítica. E aí, do nada, virou a responsabilidade das mulheres que disseram ele é abaixo da crítica, a eleição deles. Não tem o menor cabimento. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa clareza de que tudo o que está acontecendo são só eles se sentindo mais confortáveis para serem esses lixos humanos, mas que eles já eram esses lixos humanos desde sempre e que tinha gente vendo e avisando desde sempre, desde há muito tempo. E aí a segunda questão que tem a ver com isso que a Isa estava falando, né? Essa palavra genocídio, ela vem sendo usada e as pessoas, por um lado, estão dando mais atenção, mas, por outro lado, também ela fica um pouco batida e vira um debate se é ou não é genocídio. Então, hoje, até por conta disso, eu fui dar uma pesquisada. E é muito louco, porque os maiores casos de genocídio na história, eles estão ligados a guerras declaradas, ou guerras contra os países, ou guerras civis, em que você tem um inimigo claro. O Brasil não está em guerra. E o Brasil também não é uma ditadura, que os outros casos de genocídio que são contestados como são claramente ditaduras, né? Então, o Brasil, oficialmente, não é uma ditadura, ainda tem eleições, ainda tem as instituições, ainda tem essas... Então, não é uma ditadura, e também não estamos em guerra, mas temos um presidente que o tempo todo fala em mudança do regime. Ele fala abertamente que a vontade dele é uma ditadura. E ele usa um linguajar de guerra civil. Ele fala em guerra cultural. Ele fala em levar para a ponta da praia os esquerdistas. Ele se remete o tempo todo a linguajar de guerra. Ele está facilitando acesso às armas. Ele usa... E aí não é só ele se cerca de pessoas, nessa articulação internacional, inclusive, o nosso chanceler, ele fala da nossa tradição judaico-cristã e ocidental. Então, para a gente que é trabalhista e bebe da fonte de Darcy Ribeiro, e o povo brasileiro, que tem claramente 3 matrizes, né, o branco, o negro e o índio, para não falar de todos os outros povos que chegaram mais tarde, temos a maior colônia japonesa fora do Japão, por exemplo. Então, alguém botar como seu chanceler a sua porta que fala com o mundo, reforçando essa identidade tão exclusiva, né? Tão excludente, que é judaico-cristã ocidental, todas essas peças elas vão se encaixando e está muito claro. Esses outros genocídios, a gente não vivia em época de internet. Precisou passar o tempo, precisou desenterrar cadáveres, precisou tudo para você fazer essa contabilidade e se dar conta do que acontecia. A gente muitas vezes compara com as pessoas que apoiaram Hitler. Gente, mas o quanto que essas pessoas que apoiavam Hitler sabiam do que estava acontecendo ou não? O quanto que elas tinham de dimensão do perigo? Hoje não tem essa desculpa.
A gente sabe a dimensão do problema. E aí você coloca isso no contexto da pandemia, em que, como a Isa muito bem colocou, todo mundo sabe quem está morrendo. Todo mundo sabe quem está morrendo por Covid e todo mundo sabe quem está voltando para o mapa da fome. Tem um recorte muito claro, social e racial. Então, saiu esses dias um boletim de direitos na pandemia, um boletim feito por os pesquisadores da USP e de outras universidades. E assim, fica claro pela análise deles, eles vão analisando os marcos legislativos, que os marcos legislativos, os decretos, etc., do governo federal, eles foram todos reativos a alguma coisa que ficou mal para o governo. Em momento algum, houve um cuidado em prevenir a gente chegar onde a gente está. Então, assim, a gente chegou a esse número das 3 mil mortes um ano depois, porque durante muito tempo os governadores e os prefeitos seguraram sozinhos o lockdown, a quarentena, enfim. Então, a gente achatou, sim, a curva, durante um bom tempo. Achatou meio alto, mas o Brasil é muito grande também, então a gente se assusta um pouco com os números em relação a outros países, porque somos um país muito grande, mas seguraram sozinhos, até que se tornou insustentável. E óbvio que isso não dá certo quando tem essas mensagens. Mas é isso, morreu e daí? Eu não sou coveiro, morrer todo mundo vai. Então, realmente, não enxerga quem não quer, mas é uma política, de fato, genocida. E como toda política genocida, ela não é de um povo inteiro, ela é de um recorte específico de quem está marcado para morrer. E esse gesto do Felipe Martins apenas escancarou ainda mais o que está sendo colocado. Então, é inadmissível que as pessoas continuem fingindo que não veem e continuem chamando de mimimi quem está alertando para essas questões. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, ainda dentro desse tema. Vocês leem, justamente por esse momento que foi feito, né? Essa aparição aí, essa coisa, né? Esse fato em específico, como uma cortina de fumaça, foi para... Porque, assim, completamente não iam conseguir, obviamente, né? Porque tem outra coisa acontecendo aí, que é uma história de uma nova forma de contar os mortos da Covid, que eu não sei como é que se faz né, se muda uma contagem, 1 mais 1 são 2, e 3, e 4, na sequência. Então, eu não vi ainda, eu vi só a manchete, o que é que estavam fazendo. Então, não seria, seriam ações articuladas, made in Steve Bannon, para maquiar ou diminuir, porque a aprovação também de Satanário está despencando, né, em relação à Covid. Então, não seriam coisas articuladas? O que é que vocês leem disso? Ai, Laura, sinceramente, eu já nem sei mais. Porque eu acho que nada nesse governo me surpreende mais. Eu estava até, agora há pouco, estava assistindo as notícias, né, no Globo News, aí estava falando do Ever Given, né, o navio que está atravessado no canal de Suez. Aí eu estava pensando assim, se o Brasil é canal de Suez, o Bolsonaro é o nosso Ever Given, porque ele está custando caro e é um atraso para o Brasil. Então, assim, sei lá, eu realmente não sei. Pode ser cortina de fumaça, pode ser um oportunistazinho querendo causar, querendo aparecer, pode, eu realmente já não sei mais. Nesse governo é difícil, assim, você tá vendo o que é real, o que é, como é que é só para cortina de fumaça, eu realmente não sei. Não faço a menor ideia. Eu acho assim, esse governo, uma das coisas que eu sinto falta é de, ao ler uma coisa absurda, saber que ela é absurda. Porque esse governo, ele acabou com essa linha. Está cada vez mais difícil saber o que é fake news e o que não é, porque a verdade está absurda. E assim, eu não acho que seja uma cortina de fumaça
ou pelo menos não por essa questão da contagem, porque isso eles mesmos já voltaram atrás, eu li hoje de manhã no meio, que já voltaram atrás e tal. Então, eu não acho que o Bolsonaro está se importando com a forma de contar morto para se dar o trabalho de criar uma cortina de fumaça em cima. Não sei mesmo se ele achou que ele ia causar, eu acho que talvez ele tenha achado que ele ia fazer aquilo e ia passar despercebido, né? Porque por acaso o Randolfo notou na hora, mas se não tivesse notado na hora, ia ficar um recadinho secreto só para os parceiros. Então, eu não acho que ele ter sido expulso, isso ter virado uma notícia e todo mundo perceber, eu não sei se isso estava planejado mesmo, não. Então, se isso não estava planejado, isso não tem como ser uma cortina de fumaça, assim, eu não sei. Não sei, mas eu acho que, de qualquer forma, mesmo que tenha sido pensado como uma cortina de fumaça, eles levarem isso, acharem que isso é razoável para ser uma cortina de fumaça, é um recado que está sendo dado de qualquer forma, eles estão escolhendo jogar luz sobre esse tipo de atitude. Então, assim, mesmo que tenha um outro propósito, esconder outra coisa, é um propósito de jogar luz nisso, se for uma cortina de fumaça, né? Então, é você usar isso e demarcar essa posição. E eu acho isso, ele está dizendo que veio desde sempre. Tem gente que está insistindo em não ver, mas ele está dizendo que veio desde sempre. Ok, então, Isa, tu tem alguma consideração? Fala. Teve aquele episódio também, né, do Bolsonaro tomando copo de leite numa live. Sim. Né? Então, isso, assim, só veio reforçar o que a gente já conhecia desse governo. Mas a Bruna falou, a gente nunca sabe o que é real, o que é mentira, assim. Parece que o governo pegou todas as manchetes do sensacionalista, assim, vamos fazer disso tudo realidade. A concorrência com Ai, gente, eu tô rindo, mas é triste. A gente ri, mas é de desespero, eu entendo isso. É de desespero, exatamente. Outro dia até a Diana, ela falou, né, que ela queria que a Terra fosse realmente plana, para ela pular da borda. Aí eu falei assim, se a Terra fosse plana, eu ia empurrar umas pessoas da borda. E, tipo, esse maluco é um deles. Porque, cara, como é que você convive com um ser humano desses, que acha que você tem que morrer porque você não é branco, que você não é, ou porque você não pensa como ele. É muita doideira, assim. A saúde mental do brasileiro tá no pé. Eu não sei como é que a gente tá suportando. Tá difícil. Tá. Eu sei porque eu observo as construções, assim, de como há muito tempo, né, que a gente fala sobre fake news, que agora já não, tipo, já depois deu uma refinada, porque começa com as premissas são corretas, mas a conclusão é que distorce, né, completamente. Então, é muito ruim falar, tipo, no brasileiro médio, ou eu não gosto muito desses rótulos, não. Mas para a população mesmo, que está mais preocupada, como tantas vezes a gente diz aqui, em trabalhar, quem, graças a Deus, ainda tem trabalho, que não está, tipo, o tempo todo ali acompanhando de perto aonde é que estão as pegadinhas, digamos assim, né, na notícia, que não são pegadinhas, é justamente a distorção, é onde causa a confusão, mas a pessoa se passa, realmente isso. Essa semana, assim, no Uber, o motorista do Uber, ele queria me dar uma aula sobre a alta dos preços da gasolina, porque é que a Petrobras estava cobrando aquele preço, sabe? E aí eu fiquei justamente fazendo isso, acompanhando, ouvindo, né, o que ele estava dizendo, para saber qual é que ia ser o desfecho, entender? Então, o desfecho é onde está o problema. Então, as pessoas estão sendo induzidas a erro massivamente, sabe? Então, não dá nem para a gente cobrar muita coisa, não. E, de fato, aí sim eu penso que existe o objeto, a técnica é de fato essa. Entender? É trazer tanta confusão ao ponto de você não saber mais, tipo, o pessoal mais idoso, por exemplo, que sempre tomou vacina, sempre vacinou os filhos, nunca nem questionou a eficácia da vacina, onde a vacina era produzida, por exemplo, tinha que vacinar ou tomar vacina, tomava, se tinha reação, não tinha. Então, é um grupo que hoje muita gente está se questionando e se questionou e está com medo de tomar a vacina, né? Poxa vida, então, aonde foi que virou essa chave? Aí, né, na compreensão das pessoas e tal. Então, mas bem disso, de repente a pessoa já não sabe mais no que acreditar, se
tinha, por exemplo, o governo, antigamente, quando tomava a vacina, tinha um governo que a pessoa acreditava que era sério, e o governo estava dizendo, tem que ir no posto de saúde, tomar vacina e vacinar seus filhos, e a pessoa ia, acabou. Hoje, aí você fica assim, não, mas é o governante que está dizendo, né, que não tome porque vai virar jacaré e tal, e outro vem de não sei da onde e diz que é para tomar e tal. Então, isso acontece, né? Isso a gente é a nossa realidade, né? A vida de Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é aqui. Então, isso a gente tem que, né, que compreender e tá realmente vai ser muito difícil. Eu fico tentando vislumbrar o que é que vem para a gente aí em 2022 em relação, seja fake news, seja como é que a gente tem tanto que se comportar, ou estratégias que a gente vai precisar desenvolver para adequar isso, mas vai ser complicado, porque, sabe, são iguais, a gente está falando de igual para igual, então a pessoa vai escutar a gente ou vai escutar sei lá, a referência dela, né, quem ela acredita, ou já, sei lá. Então, é um universo de muitas coisas, assim, de pequenas coisas, né? E Steve Bannon está por trás de uma parte desse tipo de técnica, de fazer essa chuva de informações contraditórias para deixar todo mundo em dúvida, né? Em dúvida, né, em relação a globalista, os meios de comunicação de massa, né? Que eles tanto falavam ali e tal, então não acredite nisso, aí tem um complô por trás e não sei quem, não sei o quê. O certo é fulano, né? Não ouça A, ouça B, não sei o quê. E aí vai adestrando, vai criando ali aqueles grupos e tudo, e faz sim, quer dizer, eu não sei, hoje eu não saberia também, assim, todo na mesma vibe que vocês, de não saber se foi proposital, no sentido de criar uma cortina de fumaça, né, ou se foi algo que foi identificado ali, assim, pelo Randolph, como o Isa colocou, mas essa outra técnica aí do Bannon de criar esse monte de insegurança aí de informação, eu tenho observado, assim, sabe, de uma forma agora mais refinada, agora não são aquelas fake news mais grosseiras da Ferrari de ouro, agora o negócio já se reestruturou, né, já deu uma melhorada aí. E vamos lá, vamos em frente, já que a gente está falando aqui das aberrações aí do governo de Satanaro, né, as decisões, a gente entra agora no segundo assunto aqui, que foi o que a Bruninha escolheu, que foi para falar para a gente sobre a lei de acesso à informação, não, como é que chama, Bruna? Me corrija aí. É um PL que visava recurso para promover a conectividade, né, e acesso à internet para os estudantes da rede pública e para os professores também. Pronto, é isso aí, era conectividade, era a palavra que eu estava procurando aqui, Bruninha trouxe aí, ela já deu a manchete, então engata por aí, Bruna, conta pra gente que aberração foi essa. Pois é, essa pauta não é tão quente, ela é da semana passada, mas eu achei importante trazer porque ainda existe a possibilidade da derrubada do veto, né? A lei foi aprovada no Congresso e ela foi vetada pelo Bolsonaro, então eu acho importante, mesmo ela estar um pouquinho requentada, a gente falar sobre ela aqui, para que a gente fique atento às mobilizações, porque elas já começaram em favor da derrubada do veto. Então, assim, esse projeto de lei, ele foi escrito por mais de 20 parlamentares, só do PDT foram, sei lá, uns 14, foi relatado pela Tabata, mas foi assinado pelo Divan, pelo Túlio, sei lá, a nossa bancada quase inteira são autores desse projeto. E ele é um projeto muito simples, que queria acessar os recursos de um fundo, um fundo pela universalização dos serviços de tecnologia ou de telecomunicações. Então, existe esse fundo que foi criado, e foi isso que eu fui estudar. Ele foi criado em decorrência da época das privatizações. Então, a lei que cria, tem uma lei lá de 97, que dispõe da organização dos serviços de telecom, criação e do funcionamento de órgão regulador. Então, desde que criou-se a Anatel, desde que definiu-se que não era mais um serviço estatal e era um serviço... Meninas, vocês ainda estão aí? Porque sumiu as duas imagens. Então tá. Porque entraram as duas fotos ao mesmo tempo, aí eu achei que eu tivesse perdido a conexão. Então, ótimo. Então, assim, lá em 97, quando
os serviços de telecomunicação deixaram de ser estatais, criaram as regulamentações, criaram uma série de regras, e aí eu acho muito curioso, porque você vê que os princípios fundamentais continuam sendo garantir acesso a tarifas razoáveis e condições adequadas. Em 97, estamos hoje, até hoje, esperando esse resultado maravilhoso das privatizações. Do garantir acesso a tarifas razoáveis e condições adequadas. Estamos aqui esperando, mas assim, a iniciativa privada é muito boa, gente. Mas deixa na mão deles, dá tudo continue certo. esperando, vamos ter fé, porque você sabe que os empresários são muito bonzinhos e que eles vão fazer isso. Não é só de bonzinho, Laura, eles são competentes. Pode deixar na mão deles que dá certo. Então, desde 97, garantir acesso a tarifas razoáveis e condições adequadas. E 2, criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com as metas de desenvolvimento social do país. Estamos aqui, nós, 24 anos depois, ainda esperando essa eficiência toda do mercado. Então, foi muito curioso voltar e descobrir essa lei desse período. E aí, na verdade, também tem uma parte de obrigações da universalidade e continuidade de serviços, em que fala que objetivam possibilitar acesso a qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviços de telecom, independentemente de sua localização, condição socioeconômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecoms em serviços essenciais de interesse público. Então, assim, eu fiz questão de ler isso, porque, assim, nada grita mais quanto educação durante uma pandemia do que acesso a pessoas, instituições públicas ou de interesse público, serviços essenciais de interesse público. Tem obrigação de universalidade e continuidade de serviços. Então, assim, na verdade, não precisava nem dessa lei nova. Está tudo na lei lá de 97. Aí, como você vai pagar por isso? Das coisas que você tem acesso a esse fundo, que foi criado. Esse fundo tem uma contribuição, cadê a receita? 1% das receitas operacionais brutas das empresas telecom vão para esse fundo. Então, assim, esse fundo vem recebendo contribuições há muito tempo e a gente não tem muita clareza de como isso é gasto. Eu fui olhar o orçamento público federal e em 2019, a previsão era de 1,15 bilhões de reais. E eles gastaram 10 mil. 10 mil, não foi 10 milhões. É 1,15 bi e gastaram 10 mil. Então, assim, esse recurso ele está disponível. Se ele é suficiente para dar conta de toda a necessidade do país, eu não tenho como avaliar. Eu realmente não sei quanto isso custa. Mas o Bolsonaro vetar de cabo a rabo a lei, isso não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento nesse momento. Então, aí nessa pesquisa, eu fui descobrir uma outra coisa, que, na verdade, quando eu fui olhar essa lei aí é uma lei de... Como é que é? É uma lei de 2000, que é a que instituiu o fundo, né? Que a de 97 é a que estabelece as responsabilidades na questão das privatizações, e tem essa de 2000 que regulamenta o fundo. E eu vi que ela estava cheia de anotações, que ela foi modificada por uma lei também de 2020. E eu fui olhar o que era essa outra lei. Era uma lei antiga, do Mercadante, de 2007, que eles sacaram da gaveta, acho que justamente porque tinha essa do PDT tramitando, querendo alterar essa lei do fundo, e eles resolveram alterar, só que a lei ela foi completamente desconfigurada. Então, nisso que eles desconfiguraram o fundo, por exemplo, o fundo antes ele era gerido pelo Ministério de Comunicações, era quem faltava. Passou a ser um conselho gestor que tem o Ministério de Economia, de Saúde, 1 milhão de pessoas do governo e representantes das telecoms. Tá bom, tem 3 representantes da sociedade civil, mas tem uns 10 representantes que são todos do governo, sabe, de 500 mil ministérios diferentes, em vez de ser só o das telecom. Então, isso tudo foi curioso. E aí eles riscaram de quem deveria atendimento por localidade, meta de universalidade para pessoas famílias com baixo poder aquisitivo,
locais de acesso público à internet, redução de contas de estabelecimento que atendem a pessoas carentes. Então, tinha todos esses princípios e essas orientações sobre como esse fundo deveria ter sido gasto, isso foi tudo apagado na canetada. Então, não só eles não aprovaram esse da Tabata, como eles aprovaram, que não é da Tabata, né? Como eu falei, porque ela foi a relatora, mas de grande parte do Congresso, o Congresso inteiro aprovou, né? Enfim, tem os autores, mas uma lei que passou. Não só eles vetaram essa lei, como eles aprovaram essa outra, que deixou ainda mais vago o uso desse recurso. E é tudo muito grave nesse momento em que a pandemia está, de novo, subindo cada dia, pior do que nunca. Acabamos de bater o número macabro dos 300 mil, as escolas fechando novamente, os alunos há 1 ano sem aula, dependendo desses recursos. Então, é tudo muito grave. E aí, de novo, tem um recorte muito claro de quem não tem acesso. Porque os brancos, a classe média, eles não precisam do acesso a esse recurso. Eles têm um pacote de dados, eles têm internet de banda larga em casa. Então, isso se conecta com o que a Isa estava falando, porque, assim, não é um matar biológico, mas é matar o futuro dessas crianças que já estão há 1 ano sem acesso à escola, sem acesso à educação direito, né, com acesso muito precário. E a gente não sabe quanto isso vai durar. Então, os prejuízos são incalculáveis, a meu ver. Aí era isso que eu queria falar, porque a gente vai ter que fazer uma grande mobilização, assim como foi feito para adiar o Enem, assim como foi feito pela aprovação do Fundeb, vai requerer uma grande mobilização da sociedade para derrubar esse veto novamente. É parte da boiada, né, Bruna, que vai passando aí, enquanto todas as outras, né, o universo de coisas ruins estão, né, em alta, fica até difícil a gente elencar ou dizer qual é a pior, né, a pior desgraça de tantas que são ruins. Faltando remédio para intubação, faltando remédio para os que já estão intubados, né, faltando leito e tudo, né, essas coisas, e são gravíssimas, né, isso que a Bruna está falando, isso devia estar sendo diuturnamente ali falado nos jornais, expostos, porque quem é que está prejudicando, né? Qual é o percentual aqui da educação, né, de pessoas que precisam da educação pública, né, das que vão precisar, porque a crise econômica que a gente já vem de algum tempo, né, que a gente tende a piorar todo nesse contexto pandemia e pós-pandemia, que a gente, uma hora vai ser pós-pandemia, mas que vai se agravar ainda. Então, quantas pessoas vão precisar dos serviços públicos, né? Quanta gente vai precisar entrar nas escolas públicas, e aí, né, tendo dinheiro, gente, né, tendo lá o fundo, como a Bruna tão brilhantemente explanou aqui, mostrou, tem lá a grana todinha, um percentual ínfimo sendo usado, um monte de gente que não tem nada a ver com a história ali, né, cercando ali, certamente todo mundo com um garfinho ali, uma colher ali, querendo angariar alguma coisa, né? Gente, que situação terrível, né? Que terrível, que situação terrível. Mas deixa eu escutar agora o comentário de Isa dessa notícia que a Bruninha nos trouxe. Então, essa pandemia, na verdade, ela só aprofundou os problemas que a gente já tinha, né? Tudo o que a gente já tinha de ruim piorou. Educação, saúde, emprego. Eu estava até, a Bruna, aliás, a Laurinha estava falando, né, que da educação pública, né, que as pessoas vão precisar muito. Eu estava vendo a notícia ontem que teve uma transferência muito grande de alunos de colégios particulares para colégios públicos. E aí, como é que... E não existe estrutura para receber esses alunos. Os professores estão sobrecarregados, o sistema está sobrecarregado. Ano passado, teve uma professora que estava dando aula de matemática, fazendo as coisas na parede da cozinha, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Essa falta de atenção é como o Darcy já falava, né? A educação brasileira é ruim, porque é um projeto que é para deixar o pobre burro
para ele não entender nada e deixar os filhos de quem pode mandar, ou quem pode mandar, né? Mas aí é triste isso. E, assim, mesmo que essa lei passasse, eu não sei se ia funcionar muito, pelo menos assim, aqui no Rio, a internet é uma vergonha. Vira e mexe aqui no meu bairro tem fio cortado, porque o poder paralelo, eles roubam fio para fazer gato de internet e TV a cabo em outros lugares, ou para tornar essas pessoas reféns, né, para pegar o serviço deles. Mas, enfim, a gente aí tem que ter uma transformação muito profunda das coisas. A questão da educação, essa questão da educação à distância, com a questão da internet, com a questão do crime organizado, com acesso aos aparelhos, né, notebook, e câmera, e microfone, porque, gente, isso custa caro. Eu estou aqui com um ring light que eu paguei R$200, que eu estou há mais de um ano tentando comprar, e finalmente eu achei um que o preço condiz mais ou menos com o que eu podia pagar. E, assim, o negócio é complicado aqui no Brasil. Tipo, eu penso assim, como é que você vai fazer uma distribuição dessa num lugar, numa favela que tem casa que nem janela tem, só tem porta, que não tem nem banheiro? A questão é muito complicada. E é triste, porque as nossas crianças vão ficando para trás. E vão ficar ainda mais para trás, com um ano sem escola, assim, não sem escola, né, mas com esse ensino conturbado, de, tem aula, a internet não pega, tem que subir na árvore. É absurdo, a pessoa tem que subir na árvore para assistir uma aula. Mas, enfim, é isso que a gente tem. Mas a gente vê essas coisas, mas a gente tem que tentar não desanimar, porque é desanimador. Mas a gente não pode, a gente tem que... Eu estava até mudando assim, um pouco de assunto, mas não muito. Eu estava refletindo hoje, né, sobre, cara, como é que a gente vai conseguir ganhar as eleições do ano que vem? Porque, mesmo que não seja o Ciro que ganhe, que a gente pelo menos consiga tirar o Bolsonaro, mas como é que a gente vai fazer isso? Hoje por 2 vezes, assim, em questão de menos de 1 hora, eu ouvi que o governo não consegue fazer nada porque a esquerda não deixa. A esquerda é minoria na Câmara dos Deputados, a esquerda é minoria no Senado. A esquerda está, coitada, ela está só ali com um muro de contenção, tirando, assim, diminuindo as perdas. E aí a esquerda que é culpada. Aí, assim, de onde está vindo esse discurso que a esquerda que não deixa o Bolsonaro, que esquerda ruim é essa, que não deixa o presidente trabalhar? Sabe? Como é que a gente combate isso? Como é que a gente desconstrói esses pensamentos? Aí a gente tem um longo caminho aí para conseguir fazer alguma mudança. E eu, ao meu ver, eu sei que a galera do Roseral, a turma boa, cobra muito do Ciro, porque tem que fazer, tem que melhorar o discurso, tem que deixar mais simples, tem que isso, tem que aquilo. Eu, sinceramente, eu já falei isso, não acho que o discurso dele seja tão difícil assim que ninguém consiga entender. A gente também não pode colocar o pobre como um burro idiota, porque não está bem longe de ser, tá? O Ciro tem que dizer as coisas como são. E a gente tem que fazer o trabalho de base. Tem que ficar cobrando ele, porque você tem que fazer rede social, fazer isso. Não, ele tem sim. Na verdade, não é ele que a gente tem que cobrar, é o partido. E a gente tem que estar com o trabalho de base em dia. E isso a gente tem que cobrar o partido também. Eu estou aqui porque eu ando meio bolada, porque, assim, às vezes a gente quer fazer um trabalho de base legal e não tem muito apoio. Então, a gente tem que estar cobrando essas coisas ao partido, de estar fortalecendo
os núcleos de base, porque sem eles, se a gente não tiver várias ramificações soprando no ouvido das pessoas, ó, isso é mentira, ó, isso é verdade, ó, não é bem assim, ó, o Ciro não é liberal, porque eu vira e mexe eu ouço que o Ciro é liberal, não sei de onde tira que o Ciro é liberal, mas enfim. Se a gente não tiver essas entradas com as pessoas, tanto no nosso meio classe média, ou nas classes mais baixas, nas favelas, nos sindicatos, seja onde for, a gente não vai conseguir, porque, assim, como a Laurinha estava falando, a rede de fake news é muito grande. E a gente só vai combater isso no corpo a corpo, no olho no olho. Infelizmente, agora não dá. Mas a gente tem que dar um jeito de fortalecer os núcleos de base para conseguir chegar a cada vez mais pessoas. É isso. Aproveitei e já fiz meu desabafo aqui também. Faz parte, Isa, faz parte, é permitido sim, porque o que eu percebo é que a gente tem, todo mundo, a mesma intenção, né? A gente quer somar forças, a gente quer contribuir, e muitas vezes o que frustra a gente não é que a vontade que a gente tem de fazer alguma coisa e não encontrar espaço, não encontrar condições, né? Fora toda a dificuldade que a gente tinha, a gente ainda está enfrentando uma pandemia, né? A gente tem aí uma coisa que você falou, aquele exemplo da árvore, da pessoa que precisava subir na árvore para assistir aula, da professora que fica mostrando ali na televisão, ela dando aula ali dentro da cozinha dela, usando os meios dela, que ela, de fato, assim, o que me incomoda muito, tipo, nisso, eu já falei outras vezes, é a romantização dessas coisas, sabe? Assim, a gente é um povo guerreiro mesmo, o brasileiro é um povo guerreiro mesmo, que dá jeito em tudo. A professora que faz aquilo ali, ela faz por amor, né? Porque ela entende a responsabilidade dela com os alunos, então ela não mede esforços, né? Não é nesse sentido, mas ao contrário, tipo, a gente é um povo tão sem noção dos próprios direitos, porque se a gente tivesse noção não são novidade, não, é o que já tem na Constituição, o que já tem nas leis, a gente estava na rua, isso não tinha nem chegado a metade dos mortos que teve com essa desgraça todinha aí, sabe, assim, por isso, porque a gente tem a história, acho que não sei, do jeitinho brasileiro, ou essa nossa capacidade de resiliência aí, que vai deixando a gente. Outro dia, eu achei ainda até um post interessante, o pessoal acho que não curtiu muito, não, mas era assim, era uma crítica, e que eu me senti, inclusive, foi comigo também, assim, porque muitas vezes eu me sinto uma pamonha, e o post era dizendo assim, que, eita, passou um carro aqui na frente de casa convocando todos nós, e o que o carro dizia era pamonha, 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 né, tipo, estava chamando todo mundo. Então, nesse sentido, sabe, como a gente é pamonha, porque um monte de gente desse, por muito menos, agora, tipo, em relação a quando foi aquela história da passagem lá com Dilma, com não sei o quê, não é que aquilo não fosse importante, não, era, porque em determinados países da Europa, se o pão vai aumentar 2 centavos, o pessoal lá faz uma greve, tipo, e não precisa ser a pessoa pobre, são as outras pessoas que entendem que aquilo ali não tem razão de aumentar daquele jeito, e faz uma greve, faz um protesto, e ninguém come o pão, e no instante arruma um jeito de resolver a questão do que seria o aumento, e acabou. E a gente não, aqui a gente está tendo gente morta, a gente está tendo gente passando fome, a gente está vendo a miséria aumentar, entender? E aí aparece, aí a televisão cumpre o papel dela em manter, né, os panos quentes, botar os panos quentes com essa história de romantizar aí, de botar Maria da Paz na hora do almoço, aqui agora até parou, mas teve uma época no começo da pandemia. Por um lado, a gente quer entender, quer dar esperança, ou de mostrar às pessoas que alguém conseguiu uma alternativa para que tipo, trouxe algum alimento para casa, mas quem não consegue? Porque se você for, acho que para os números, cruza ali em Sebrae, e nesse pessoal nas instituições que trabalham com empreendedorismo, e botar ali na pontinha do papel, quem é que de fato tem condições de investir, por mais simples que seja o negócio, né? Hoje, na atualidade, com a perspectiva de juros de financiamento, botar um negócio mesmo
para sair, digamos que da vida, estava desempregado, ficou desempregado, pegou o que recebeu e investiu no negócio e se tornou uma Maria da Paz, vendia bolo né, no carrinho e se tornou uma mega empresária. Então, eu penso no nível de frustração das pessoas que não conseguem, ou que pegam o pouco que recebeu e investe num negócio desse e fica sem nada, muitas vezes até devendo, porque se for fazer um empréstimo no banco, ou seja, né, a romantização desse negócio é o que me incomoda, sabe, consideravelmente, quando eu vejo, principalmente na televisão aberta, né, esses exemplos e tudo, a gente entende por um lado, não é desmerecendo jamais o esforço nem da professora, nem dos alunos, nem de quem, né, quem consegue ali ter um êxito, mas a gente tem que olhar por esse outro lado, e como o nosso povo ainda está longe de se reconhecer enquanto povo, enquanto sujeito de direito, né? Então, o que eu vejo muito aqui na nossa militância, e quando a gente senta aqui, que conversa aqui na bodega, e todas as outras coisas, as iniciativas, muitas iniciativas que a gente tem na Turma Boa, é isso, é um desejo muito grande que a gente tem de construir, de crescer, de fazer alguma coisa, de botar a mão na massa, né? Aqui, proatividade, aqui a gente estava numa reunião outro dia, estava com 4 pessoas aqui, com 3, eu e mais 3, que eu olhei assim, eu disse, olha, eu sei que proatividade para essa turma aqui não é problema, então vamos dar uma arrumada já aqui, e já meti, sabe, as minhas propostas, as minhas loucuras ali, adiantei já o jogo, mas é muita característica nossa, então a gente se frustra um tanto por conta disso, porque a gente não consegue fazer alguma coisa que a gente imagina que fosse importante para em 2022 já chegar diferente, né? Bruninha, deixa eu te perguntar uma coisa, você quer complementar alguma coisa sobre esse assunto, sobre a fala de Isa? Tem alguma para a gente poder ou encerrar ou começar os encaminhamentos aqui para o encerramento do nosso encontro de hoje? Tá desligado, tá desligado. Pronto, toda vez, né? Bingo da participação da Bruna no Elas com Ciro é começar a falar com o microfone desligado. Não, acho que a Isa complementou bem sobre todas esses desafios, mesmo que haja a conexão à internet, né? Eu acho só que a gente não pode cair também num lugar de esperar todas as mazelas do Brasil, por exemplo, toda a questão de habitação ser resolvida para só então pensar em internet, né? A gente, infelizmente, os problemas do Brasil são muito complexos, a gente tem que caminhar com eles em paralelo. E eu acho que, por exemplo, essa coisa do subiu na árvore, não sei o que, assim, é uma coisa que me preocupa, é que as soluções das redes públicas, instituições públicas, as universidades, tal, que elas têm encontrado, tá meio que cada instituição tentando resolver o seu. Então, ora é distribuição de chip, ora é um link patrocinado, que eu acho uma solução ainda muito ruim, porque o aluno fica no curralzinho da plataforma, ele não pode explorar a internet como um todo, que seria uma das vantagens de estar trabalhando mediado pela tecnologia, né? Seria poder visitar museu na internet, o professor mandar fazer pesquisa não sei aonde, ler livros que são gratuitos. Então, assim, também cada instituição buscando o que lhe cabe. Então, assim, o que cabe no orçamento da UFRJ, da UERJ, não, é distribuir chip. O que cabe no orçamento de uma rede municipal ou estadual é o link patrocinado. Mas se você pensa nisso como um projeto dos governos, a gente tinha que estar pensando na internet pública para todo mundo, gente. Que era um ideal que a gente está perdendo. Nos anos 2000, no Brasil, não estou falando de Europa, não estou falando de outros lugares, estou falando no Brasil, em Piraí, que é um município pequeno aqui do estado do Rio de Janeiro, tinha política de internet pública. Só que era uma época que as pessoas nem tinham o dispositivo para acessar. Então, ela era uma coisa meio que para tirar onda, porque tem internet na praça, mas quem que tinha? Você tinha que levar laptop, porque não existia nem smartphone ainda, ou mal existia, ou poucas pessoas tinham acesso. Eu me lembro quando tinha política de Wi-Fi na orla de Copacabana, que era até piada. Quem vai levar um computador para a orla? O que você vai fazer com o computador na orla? E o pivete vai passar e vai levar seu computador. Era uma piada que não fazia sentido você ter o Wi-Fi ali. Porque era tão raro alguém ter um dispositivo que acessasse. Hoje em dia, todo mundo tem, essas políticas sumiram. E, assim, internet, gente, telefonia celular é onda eletromagnética. A TV é aberta, ninguém precisa pagar o canal de assinatura da TV. Se você tiver uma TV, se tiver uma antena, você pega o sinal e você assiste TV de graça.
Não tem por que a internet não ser assim. Ainda vai ter o problema de um celular dividido pela família inteira e não tem o laptop. Ainda vai existir esse problema. Mas o problema do acesso, dos dados. Hoje em dia todo mundo tem 4G, mas o 3G, gente, a gente usava 3G até outro dia. O 3G dá conta da maior parte dos nossos usos. O que está acontecendo com os equipamentos de transmissão de 3G que não estão sendo mais usados para lucro? Por que eles não podem ser usados para a internet gratuita? Sabe, assim, então, soluções existem, só que assim, quando você está falando de telecomunicações, é caro, não vai resolver, por mais boa vontade que a UFRJ tenha sozinha, ou que o secretário municipal de educação de não sei onde resolva sozinho, não vai resolver sozinho. Isso requer coordenação do governo federal, isso requer pressão nas empresas de telecom. Assim, soluções existem. É a gente caminhar em direção a elas para implementá-las, buscar o como, negociação política, porque a empresa telecom ela não vai dar os equipamentos dela 3G de graça. É simples assim, mas existem contrapartidas, é uma concessão pública, o ar é público, então tudo que é eletromagnético é concessão. Então, é isso. Pois é, o outro dia eu lancei aqui a candidatura da Ellen, a senadora lá do Tocantins, eu vou lançar a candidatura de Bruna aqui. Mas é isso, gente, né? Porque a gente sempre esbarra o velho X da questão, né? Tanta gente boa, qualificada, preparada, como o Rio de Janeiro seria um estado diferente se pessoas que, com as mesmas características de Bruna, de Isa, estivessem no parlamento. Até saiu essa semana, acho que foi ontem, uma pesquisa sobre os políticos brasileiros, acho que estão dentro dos piores do mundo. Não sei se vocês viram isso, eu vi também uma manchete já tarde, e agora eu lembrei aqui, né? O que será que, né, que as pessoas de fora, né, imagina a visão que as pessoas do mundo têm do Brasil, né, em classificarem isso, né, os políticos daqui como os piores do mundo. Então, ou um dos piores, estavam num ranking que eu não gostaria nunca, né, que isso fosse, né, a qualidade legislativa dos legisladores fosse outra, ou um dia que seja outra. Então, né, o nosso Brasil, como precisa disso, como precisa de gente que conheça o assunto, que vá a fundo, que tenha interesse de fazer crescer, progredir, né, com esse olhar, o olhar para o público da concepção que deveria ter, que deveria ser. Pois é isso. Meninas, Isa, tu tem alguma coisa ainda para colocar por aqui? Já podemos começar o nosso encerramento? Não, Laurinha, eu acho que é isso mesmo, né? A Bruna estava falando, né, que a gente não pode esperar resolver algumas questões para poder estar resolvendo outras. E aí eu lembrei do Roda Viva da Maria da Conceição Tavares, que ela fala assim, porque eles querem fazer emprego para crescer isso, para depois distribuir renda. Ela não, ela fala, né, falava assim, gritando, não, tem que ser tudo junto, é política pública para mulher, para negro, emprego, isso, e realmente, tem que ser tudo junto, porque senão você vai cobrir um santo e descobrir o outro, você tem que ter um cobertor que consiga atender a todo mundo. Então, tem que ser uma coisa que seja um tsunami de mudança. Se não for isso, não vai resolver. E é isso. Eu queria falar também para as pessoas se mobilizarem, não só na internet, mas tentarem ver outros meios de estarem, para a gente começar a criar capilaridades fora do Twitter, fora do Instagram, fora do YouTube, para a mensagem, né, do PDT, do trabalhismo, do Ciro, etc., chegar a mais pessoas. É isso que a gente precisa para... Isso é uma das coisas, né, que a gente precisa para conseguir ganhar 2022, para ter alguma mudança, que seja o Ciro, que seja outro, mas que seja alguém que consiga trazer essa tsunami de mudança, porque a gente está precisando. Concordo. Capilaridade, essa é a palavra-chave. Temos que ter capilaridade. Pois é isso. Anotem aí capilaridade e deixa eu trazer agora uma novidade para vocês, que eu prometi ali o pessoal contar a gente vai ter 2 estreias aqui no nosso canal na próxima semana.
que eu estou muito feliz de finalmente conseguir, eu mesma estava devendo, que era o Politicamente Interagindo, que agora vai ser um programa, era o nome do canal, é o nome oficial do canal, todo mundo diz, o canal da Laurinha, o canal da Laurinha, mas ele se chama oficialmente Politicamente Interagindo. Só que eu nunca tinha achado uma coisa legal para fazer, para justificar o que eu queria fazer, né? Vocês sabem como eu sou chata com conteúdo, com formato, com essas coisas, e finalmente eu consegui tirar do papel, e vai ser o seguinte, a primeira temporada, digamos assim, do Politicamente Interagindo, a gente vai trabalhar em cima do PND. A gente vai trazer 12 referências, 12 pessoas que possam falar com propriedade sobre cada um dos principais pontos do PND, e depois a gente vai sair desdobrando cada um desses assuntos. Então, a gente vai começar agora na quarta-feira, às 8 horas, já está com o link, já está todo formatadinho, organizadinho, com o deputado Mário Eringer e com o doutor Márcio Ginsberg, que é nosso companheiro aqui da bancada também, que faz o Fala Baixinho que eu discuto. Os dois são médicos e nós vamos começar a falar sobre o Complexo Industrial de Saúde. A gente tem determinadas pontes que a gente precisa construir com determinadas recortes da sociedade, e nesse eu combinei e pedi para o Mário falar sobre, não vou dar spoiler agora aqui, sobre qual dos aspectos do Complexo Industrial de Saúde ele falou, mas que eu e Márcio, nós interagimos com ele, nós fizemos perguntas, complementando, foi um encontro muito agradável, muito rico, e a minha intenção com o Politicamente Interagindo é que vocês possam utilizar esse material que a gente vai estar produzindo, seja inteiro, seja em recorte, para que vocês levem para cada pedacinho desse. Por exemplo, se eu disser agora, vocês vão descobrir qual foi o recorte que Mário fez. Mas eu não vou falar, não. Mas vocês entenderam qual é a pegada, tá? Então, depois a gente vai falar sobre segurança pública. Então, eu convidei a Marta Rocha para vir falar sobre segurança pública, ela vai falar sobre uma parte do PND que contempla isso, para que depois vocês possam fazer recortes menores, se vocês quiserem, ou pegar na íntegra e tratar com as pessoas, porque o que a gente quer, e mandem as perguntas que vocês forem tendo, porque aquele desdobramento que eu disse a vocês que eu quero fazer é justamente em cima disso. Laura, tal assunto não ficou tão claro, então vamos conversar mais. Então, se eu não puder trazer aquela pessoa de maior destaque para falar sobre aquilo, mas a gente encontra outras pessoas dentro da militância que estejam capacitadas para falar sobre o assunto, para ir traduzindo essa capilaridade que as meninas propuseram agora, falaram agora, que a gente acha muito, muito, né, importante. A gente sabe que o PND vai ser readaptado e determinadas coisas a gente precisa pensar. Então, segurança pública, por exemplo, foi um assunto que foi frágil, digamos assim, dentro da nossa concepção, dentro da nossa proposta. Não da concepção, mas da proposta, né? Então, a gente precisa trabalhar para 2022. Então, também dentro do Politicamente Interagindo, a gente vai estar fazendo essas discussões. Então, as ideias que vocês tiverem aí de grupos de estudo, Laura, eu quero integrar aqui, não sei se vocês sabem, mas o PDT, existe dentro do PDT um núcleo de estudos de segurança pública, e aí a gente pode formar grupos de estudos em cada estado, em cada cidade, enfim, para construir, sabe, a proposta que a gente vai, pelo menos, apresentar para Ciro lá na frente e dizer, olha, essa é a realidade do Brasil aqui, isso aqui contempla a região sul, isso aqui contempla a região norte, etc. e tal. Então, essa é a proposta do Politicamente Interagindo. É um trabalho hercúleo, que eu preciso muito de muita ajuda de vocês, a colaboração de todo mundo. Então, eu peço uma parte dessa ajuda é justamente nessa parte da divulgação, porque a gente precisa de capilaridade, a gente precisa fazer chegar a mensagem a quem precisa escutar, né? A gente pode até pensar nas pessoas que a gente estava falando aqui agora no programa, que estão sendo bombardeadas diariamente por informações confusas, que ela não vai saber se bandido bom é bandido morto, é para ser assim mesmo, ou se existe uma outra resposta. Então, eu acho que é uma tarefa nossa de dizer, olha, existe essa outra resposta aqui, e a pessoa vai escolher o que ela quiser. Então, pelo menos a nossa parte foi feita quando a gente chegou e a gente ofereceu alguma coisa diferente do que ela sempre escutou, né? O que a decisão vai ser sempre de cada um.
Esse é um dos projetos, né, que eu tinha aqui, que finalmente consegui tirar do papel, do papel não, do mundo das ideias, já estava no papel, agora está se tornando uma coisa prática. E a outra coisa que eu, assim, adorei aqui é conseguir fazer, a gente tinha uma das bases, né, do nosso PDT, e uma coisa que a gente acha muitíssimo importante sempre é a base educacional, e aí a gente tem excelentes expoentes, educadores aqui dentro da Turma Boa, só que uma coisa que eu sempre falo para vocês, tudo que a gente faz aqui, ninguém ganha nada para fazer, ganha R$ 1 para fazer isso aqui, é tudo trabalho voluntário. Então, todo mundo tem conta para pagar, e aí é injusto você querer que a pessoa deixe de trabalhar para pagar as contas dela para estar no canal, ou para estar fazendo militância, ou seja lá o que for. A gente tem que compreender o que cada um pode doar. Então, a gente tem um grupo maravilhoso aqui de educadores da Turma Boa, que aí eu já vou apresentar, que é a Bruna Werneck, o Francisco Furró e o Paulo Henrique, que abraçaram a causa de um programa chamado Darcy Tinha Razão. E aí é um programa voltado, sim, para todas as questões da educação, o desmonte que a educação passou ao longo do tempo, todas as questões da educação vão estar contemplados no Darcy Tinha Razão. E aí, Bruninha, você quer falar alguma coisa sobre o projeto ou você quer deixar no stand-by para o pessoal começar a descobrir na quarta-feira? Já vou dizer a vocês quando é que vai ser. Na quarta ou na terça, Bruna? Na terça, né? Na terça-feira. Abre o microfone, Bruna. Não me mata não, Bruna. Quarta é o de vocês, é o Politicamente Interagindo, Isso. Nossa terça. Na terça, pronto, perfeito. Então, isso. Na terça-feira estaremos os três juntinhos, eu, o Francisco e o Paulo, e depois a gente vai tocando essa bola, se alternando e cada um trazendo uma perspectiva diferente, nessa coxa de retalhos que as questões da educação, né, que são muitas. Então, desde já eu quero agradecer demais aqui a Bruna e ao Francisco e ao Paulo, porque abraçaram esse projeto. Eu estou mega curiosa que eles estão me fazendo um suspense, nem eu sei o que é que eles estão trazendo, mas por quem são, eu só imagino que sejam coisas maravilhosas. Então, também espero que todo mundo goste, que todo mundo curta, né? Faça sempre aquela história do curtir, do compartilhado, e levar para as pessoas. Bruninha, você tem alguma coisa para falar? Não, queria só agradecer isso, que desde que você começou aqui o canal, a gente vem conversando sobre isso, agradecer o convite, eu não tirava do papel, mas aí, graças a Deus, quando os meninos abraçaram essa causa, o Francisco me puxou de volta e está saindo. Estou muito feliz que esse programa está saindo também essa semana. E, enfim, sempre feliz de participar aqui com você e agradecer essa oportunidade. Pois é isso, gente, é assim que a gente espera construir, colaborar aqui, né, da nossa forma aqui, é uma gotinha de água aqui no oceano, mas é a nossa parte até 2022, a gente sabe que Ciro tem muita coisa para fazer, então ele faz a parte dele, a militância dela, né, e assim a gente vai, então vamos embora, vamos ter fé, vamos ter esperança. Isa, quer dar o teu tchau aí, deixa eu passar para vocês agora, para vocês darem um tchau aí para o pessoal, a mandar um beijo para o pai, para a mãe, para o namorado, para o marido, para quem que vocês quiserem. Não, Lori, eu só queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui de novo. É sempre bom estar aqui com vocês. Espero voltar cada vez mais. E é isso, vamos construindo, gente. Vamos fazendo. Assim, gostosinho, vamos fazendo. Vamos fazendo. Para trás não dá mais. Vamos lá, Bruninha, você quer dar um tchau aí para o pessoal? É isso, faço as minhas palavras da Isa, não preciso me alongar não, só agradecer mesmo. Pois é isso então, gente, para vocês que ficaram até agora, eu espero que vocês tenham gostado do programa, tenho certeza que vocês gostaram do programa, porque eu adorei. Quero mandar um beijo para a Carol, eu não sei o que aconteceu, porque a Carol não chegou, não mandou nenhum aviso, então eu espero que ela esteja bem, pelo amor de Deus, viu, Carol, quando você puder, manda aí um alô, que, né, não dá para a gente brincar não. Meninas, gratíssima, mais uma vez aqui de coração, grata para o pessoal que nos assistiu até agora. Gente, lembra de curtir, de compartilhar, né, de deixar o like, de mandar para mais gente. Se você gostou, você manda para quem você gosta. Se você não gostou, você manda para quem você não gosta, mas mande para alguém. Faça esse programa andar. Um beijo para todo mundo e eu espero encontrar vocês na próxima sexta-feira aqui, se Deus quiser. Na sexta a gente está até pensando de fazer uma live, viu?
Aqui eu vou dar um spoiler, não sei se na quinta ou na sexta, vocês fiquem de olho aí para ver o que, é que, o que, é que acontece na próxima semana, mas vamos estar por aqui. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.